Sempre é bom louvar a Deus. Desde já eu queria, essa noite, falar algo que, na verdade, todos sabem, ou quase todos já ouviram falar, ou já sabem, já estudaram, mas eu tenho certeza que todos ouviram já a leitura desse texto de Provérbios. Provavelmente o maior conselho que a Bíblia tem para nós talvez seja esse. Provavelmente, o maior conselho. Queria que os irmãos abrissem Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se não for um dos maiores, é o maior conselho que a Bíblia nos dá. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 23. É uma verdade bíblica, um conselho, e eu vou tentar fazer de uma forma bem simples. É algo simples, eu pretendo ser bem breve, mas eu acredito que tem algo a falar aos nossos corações nessa noite, amém? Vamos aprender de uma forma um pouquinho mais detalhada, simples também esse versículo, e como pôr ele em prática, amém? Todos encontraram Provérbios 4, 23? Diz assim a palavra de Deus, na minha tradução: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Vamos ler mais uma vez, vamos juntos? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Feche teus olhos, vamos orar por um minuto. Senhor Deus e Pai que está nos céus, Pai amado, nós louvamos o teu nome nessa noite, Pai. Viemos aqui para te adorar, para te louvar, Deus, para dizer que importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos nessa noite. Cada um de nós estamos aqui, Pai. Viemos aqui para bendizer o teu nome, para te louvar, porque isso é fruto, Pai, dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor, Pai. O sacrifício de louvor é fruto dos nossos lábios, Pai. Eu te peço, nos abençoe nessa noite, Espírito Santo, nos dá entendimento da tua palavra e planta em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. Então vamos aproveitar esse instante. Eu vou botar essa cadeira bem. Esse texto eu acredito que quase todos conhecem, todos ouviram, muitos já leram, estudaram, até pregaram ele. E por que eu digo que talvez seja o maior conceito da Bíblia? Um dia desse eu ouvi alguém falar sobre isso, ouvi o tema e eu achei interessante. Eu fui hoje estudar essa tarde sobre isso e talvez seja realmente o maior conceito da Bíblia. Por quê? Os provérbios, uma grande parte deles foi feito por Salomão. E o próprio Deus falou que ele daria para Salomão uma sabedoria que ninguém teve antes, que ninguém teria depois. E foi o próprio Salomão que deu esse conselho. E esse versículo ele não deixa em detrimento todos os outros conselhos da Bíblia. Ele não fala que os conselhos da Bíblia, os demais do Novo, do Antigo Testamento não servem. Eles servem ainda. Eles são importantes para a nossa vida, para todas as áreas, principalmente para a área espiritual, mas ele deixa claro que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, ele dá uma ênfase maior em guardar o coração. Ele fala, deve guardar a tua vida, tu deve guardar a tua vida conjugal, a tua vida familiar, tu deve guardar tudo. Mas sobre tudo isso que tu deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, ele dá uma ênfase maior nessa parte. Talvez seja o maior conceito da Bíblia, ou o conceito mais sábio, né? Bom, vou ler aqui umas outras traduções, duas traduções para a gente entender um pouquinho melhor esse versículo, para a gente entender o que ele realmente significa. E depois eu vou entrar realmente na mensagem, que vai ser bem rápido. Na tradução Nova Linguagem de hoje diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nova Linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia Viva, quem já viu essa Bíblia, é muito boa. Acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. A gente sempre que faz essa leitura, qualquer versículo é o básico. O básico da interpretação da Bíblia, você lê o contexto do versículo, antes e depois, e você pelo menos pegar o texto que você leu e ler pelo menos em 2 ou 3 traduções. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, nem que eu faço sempre, mas a gente deve fazer assim. Então, resumindo, gente, quando a Bíblia fala várias vezes, ela
Por exemplo, a Bíblia chamava os profetas no Antigo Testamento de adivinhos, algumas vezes. Não que eles tivessem o espírito de adivinhação, mas eles eram uma forma que Deus chamava, eles eram profetas de Deus, usados pelo Espírito. E nesse caso, a Bíblia, por diversas vezes, gente, a Bíblia ela usa a palavra coração. Em vários momentos da Bíblia a gente vai ver a palavra coração, esse termo coração, e ele não se refere ao órgão que pulsa sangue, né? Lógico que não é isso que Deus está falando. Guarda o teu órgão, ele é importante para que você esteja vivo, né? Para que a tua saúde, né? Que você seja, a tua saúde física esteja viva. Mas quando ele fala guarda o teu coração, ele se refere sim aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e emoções. Ele se refere ao nosso intelecto, se refere a série dos pensamentos, sentimentos e vontade, em outras palavras. Essas três coisas, nosso intelecto, algo que te faz uma pessoa, algo que te faz também a imagem e semelhança de Deus, que é pensamento, sentimento e vontade. É mais ou menos isso. Quando ele fala guarda o teu coração, porque do teu coração depende toda a tua vida, ou as saídas da vida, ele se refere o quê? Guarda os teus pensamentos, porque dos teus pensamentos sendo guardados depende toda a tua vida. Guarda as tuas emoções, os teus sentimentos, porque das tuas emoções e sentimentos depende toda a tua vida. Guarda a tua vontade, tua decisão, né? E os teus desejos, porque é disso que depende a tua vida. É meio chato, né? Mas é só para explicar. É importante falar isso. Então, fica claro que o coração se referia a isso. Traduzindo o texto é isso. Guarda os teus pensamentos, porque é dele que depende a tua vida. E quando se fala dessa questão de pensamento, sentimento e vontade, isso é só uma introdutória mensagem, a gente tem que entender que sempre o que antecede, sempre que o processo mental, sempre antecede tudo. Porque para eu sentir alguma coisa, para eu ter uma sensação, eu tenho que primeiramente pensar. Por exemplo, quem gosta de ver, quem já viu, todo mundo odeia o Cris aqui. Quem já viu? Já viram? É legal? Vocês riem quando vocês veem? Eu vejo até hoje, ainda hoje eu vi, inclusive, eu estava almoçando. É interessante, né? É engraçado. Quando a gente assiste aquilo, você está ouvindo e vendo, e aquela informação vem na cabeça, que é uma coisa engraçada, e daí tu começa a sentir aquela sensação de alegria, de felicidade, satisfação e tal. Primeiro tem que vir na mente para depois vir para as emoções. Quando tu toma uma decisão, primeiro tem que vir na tua mente também para depois tomar uma decisão. Então sempre o processo mental ele toma a frente. E pode ver na Bíblia um versículo, Mateus capítulo 15, versículo 19, se vocês quiserem até olhar, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. No momento em que os fariseus chegaram com Jesus e falaram: olha, Senhor, os teus discípulos não lavam as mãos quando comem. Aí falou: olha, vocês transgridem o mandamento de Deus porque vocês preferem guardar as tradições dos homens do que a palavra de Deus, porque vocês, ao invés de honrarem pai e mãe, vocês falam que tudo que vocês fariam para honrar pai e mãe, vocês vão oferecer ao Senhor, e por isso, como vocês estão trabalhando com o Senhor, vocês não vão honrar pai e mãe mais. Então o Senhor falou: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Ele deixa bem claro que, porque é do coração que vem os maus pensamentos. Ele sempre começa, do coração vem os maus pensamentos. Primeira coisa que ele fala. Então a gente sempre vê que esse processo mental com Deus sempre é a primeira coisa que está, a primeira instância é o pensamento. Então antes de sentir, de ter vontade, o pensamento está na frente. Antes de sentir emoções adorando a Deus, tu tem que adorar entendendo. Antes de aceitar Jesus na emoção, tu tem que aceitar Jesus entendendo o que Ele fez por ti. Tu tem que crer em Deus entendendo por que tu crê em Deus, por que tu quer crer a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo isso a gente tem que entender, tem que primeiro passar aqui, ó. Antes de eu falar, de começar a gritar aqui, glória a Deus, aleluia, e cantar um hino, e às vezes até chorar, eu tenho que entender o que esse hino está falando. Primeira coisa, mensagem do Evangelho, ela pode até fazer uma pessoa chorar na rua, o cara aceitar Jesus e passar a ser um grande homem de Deus, mas primeiramente ela vai chegar na mente do cara, vai tocar a mente, ele vai olhar: poxa, eu preciso disso que esse cara pregou para mim. Entendeu o Evangelho, aceita Jesus e agora tem emoções e sentimentos por Deus. E só para encerrar isso, Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Culto emocional? Não. Culto racional. Na linguagem de hoje é a verdadeira adoração. Então a verdadeira adoração a Deus é um culto racional, um culto que você entende o que está fazendo, que você vem para cá e entende o que está fazendo. Isso que Deus quer. Em primeiro lugar é isso. E depois que vem na mente, também vem, a gente sente as emoções e tudo mais. E logo depois ele fala também uma coisa, para encerrar. Ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente a perfeita. Enfim. Então, gente, quando o Senhor fala guarda o teu coração, a gente geralmente pula tudo isso. A gente fala, guardar o coração tu tem que ler a Bíblia, tu tem que orar e acabou, entendeu? Isso está certo, não está certo, mas é importante saber essas coisas. Olha, a gente deve aprender a guardar o nosso coração. Já que você sabe que a Bíblia fala que guardar o coração é guardar os pensamentos, guardar as emoções e sentimentos, e guardar a tua vontade e os teus desejos, é isso que se refere a coração. Você tem que guardar estas coisas. Primeira coisa, como eu falei, os pensamentos. Se o pensamento está sempre em primeira instância para Deus, tu tem que guardar ele em primeiro lugar. Por exemplo, você sabia de uma curiosidade? Cuidado com o que você vê, com o que você olha, com o que você assiste. Tudo isso é importante. Por quê? Já que você deve guardar a mente, que é guardar o coração, guardar a mente, olha uma curiosidade. Tudo que nós vemos leva 2 milésimos de segundo para enviar a informação para a sua mente. E logo após que vem para a tua mente, depois passa para as emoções também. Depois que vem para a mente, passa para as emoções. Tudo que a gente vê leva 2 milésimos de segundo, é muito rápido, 2 milésimos de segundo, rápido demais. Aí vem e passa a informação para a mente. Eu olhei para ele e passa a informação que ele está usando um óculos, que ele está, sei lá, está sorrindo, o Alan está mais ou menos sorrindo ali. Giovana está sorrindo bastante agora. Tudo isso aí, olha, deve estar sorrindo. A informação veio rápido para a minha mente. Enfim, muita gente está sorrindo agora. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que vê. O olhar em si não é pecado. Tu olhar para alguém não é pecado. Se passar uma moça bonita passar na rua e eu olhar, eu não estou pecando. Eu posso estar passando com a minha namorada e eu olhar, de repente, por curiosidade, alguma coisa chamou a atenção, ela estava com uma camisa em neon, sei lá, é laranja neon, e eu chamou muita atenção e eu olhei, e aí eles podem pensar, poxa, o Felipe está olhando para outra menina, né? Mas na verdade, às vezes é só curiosidade. Então, o olhar em si não é pecado. O que é pecado é maquinar o mal, está em Provérbios capítulo 6. Esse que é o pecado. Quando eu olho, eu cobiço para mim, eu quero para mim, eu maquino o mal com aquilo. Eu começo a ter intenção pecaminosa. Por exemplo, o que Jesus falou, os antigos diziam sobre o adultério e tudo mais. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com intenção impura no coração já adulterou, certo? Então, o olhar com intenção impura que é o pecado em si, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente assiste, porque é uma forma de alimentar o nosso coração. E tu pode estar alimentando ele de uma forma boa ou ruim, entendeu? Tu pode estar alimentando ele de uma forma sadia ou de uma forma que não é sadia, que é doentia para a tua vida espiritual. E lembre sempre que se a gente alimentar de forma ruim a nossa mente, é da nossa mente, dos nossos pensamentos que dependem toda a nossa vida. Quando eu tenho uma mente sadia, o meu relacionamento é sadio com minha namorada, com os meus amigos, com todo mundo, com a igreja, o relacionamento, é sadio. Eu vou falar coisa sadia. Quando eu tenho um emocional, meus sentimentos e emoções são sadios, eu não estou mal emocionalmente, eu não estou amargurado, eu não estou nada, eu estou sadio, estou feliz, estou bem, estou no natural. O meu relacionamento emocional, qualquer pessoa vai ser sadio, o pessoal vai olhar, poxa, ele está bem, é uma pessoa que está bem, até o semblante vai estar. Entendeu? Então, é importante a gente guardar. O teu trabalho vai bem, a tua família vai bem, o teu relacionamento vai bem com os amigos, a tua vida espiritual vai bem também se você guardar a tua mente, teu coração, tua alma, tá? Então é importante. Por exemplo, uma pessoa que não guardou os seus olhos acabou enchendo o seu coração de maldade. 2 exemplos da Bíblia aqui, e que inclusive se deram muito mal por isso, porque depende a vida deles do pensamento. Exemplo de Davi.
quando ele cobiça a mulher de Urias. Já falei isso uma vez aqui, que uns 2 meses os reis saíam, tudo resumindo, os reis saíam para a guerra, e Davi ficava lá, e a casa do rei sempre era mais alta, sempre estava às vezes em cima de uma montanha, porque ele olhava, ele tinha uma visão geral de tudo. Ele viu a mulher de Urias tomando banho lá, despida, e ele, com a mente vazia, com a mente disponível para o bem ou para o mal, ele estava disponível naquela hora, sendo um servo de Deus. Ele viu a mulher de Urias e não só olhou, mas ele poderia olhar e parar de olhar na hora, mas ele olhou, continuou olhando, cobiçou, se alimentou, ele encheu o coração dele, não guardou o coração dele, porque ele permitiu que a mente dele se poluísse com aquilo, desceu para o coração dele. Ele foi lá, ele teve relação sexual com aquela mulher de Urias, tramou um plano para matar ele, para ficar com a mulher dele, e ficou. Mas futuramente ele não conseguiu fazer tudo o que ele queria, ele fez o mal mesmo. Ele não guardou o coração dele, por isso ele se deu muito mal. A vida espiritual dele quebrou naquele tempo, pelo menos ficou ruim. Ele ficou distante de Deus, longe de Deus. Uma das consequências da gente não guardar o coração, não guardar nossa mente, é que a gente às vezes se distancia de Deus, porque a gente passa às vezes a permitir que o pecado entre em nossa vida. Quando eu não guardo meu coração, o pecado entra, a maldade entra na minha vida. Sabe de uma coisa que, se eu não me engano, é 60 ou até mais de 60, eu não lembro agora, mas não é nem 50, é mais 50%, 60%, vamos dizer que é 70% do povo evangélico, surpreende-se, ou até mais, que são viciados em pornografia. Sabia disso? São viciados, não conseguem abrir mão, não conseguem se libertar disso. É uma curiosidade para eles saber. Povo evangélico. Então, gente, a gente deve guardar o coração. Ele se deu muito mal, perdeu um filho por castigo de Deus. A vida espiritual acabou. Depois a vida futuramente familiar também foi destruída por isso. Então às vezes a gente não guardar o coração, você não guardar o que você vê, o que você assiste, vai acabar com a tua vida, entendeu? Pode acabar com o teu ministério, pode acabar com a tua família, se você não tomar cuidado, pode acabar com tudo. Então o maior conselho que Deus te dá hoje é: guarda o teu coração. Eu não sei o que nós assistimos, você não sabe o que eu assisto, o que eu vejo, eu não sei o que você vê também. Eu não sei se é sadio ou se é doentio, mas Deus, Ele sabe. E se a gente não quiser que a nossa vida, às vezes, as consequências dos nossos atos não venham arruinar a nossa família, o casamento, o namoro, o teu trabalho, a tua vida espiritual, o teu ministério, é necessário que você comece, se não guarda, comece a guardar o seu coração, comece a guardar a sua mente, comece a vigiar aquilo que você assiste. Às vezes nós podemos ter mais proveito, a gente assistindo coisas edificantes, vendo coisas que realmente vão nos ajudar a crescer espiritualmente, a chegar no reino de Deus. 2000 anos atrás, João já falava: olha, já é a última hora. Paulo morreu acreditando que Jesus estava para voltar, já passaram 2000 anos, ele ainda não veio. Imagine agora, gente, os sinais da vinda de Jesus estão todos aparecendo. Ele falou que pai, matai filho, ele falou: olha, não deixe que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Também ouviram falar de profetas, falsos profetas, guerras, notícias sobre guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O evangelho do reino será pregado. Tudo isso vai acontecer. Vão entregar vocês à morte, acreditando que com isso estão tributando culto a Deus. João 16 ele fala isso. Tudo isso está acontecendo, gente. Jesus está cada dia mais próximo de chegar. E nós precisamos guardar o nosso coração nesses últimos dias, gente. Nós precisamos guardar nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos nos últimos dias, porque Ele prometeu que a igreja seria salva. A igreja vai ser salva. Se fôssemos ilustrar a arca de Noé, e como a gente sempre faz, que a gente fala que os fornicadores ficaram fora da arca, os mentirosos ficaram fora da arca, a igreja realmente está dentro da arca já. Pode vir o dilúvio, porque a igreja está salva. Mas a igreja, irmão, quando nós estamos cumprindo o papel de igreja e guardando o nosso coração, a nossa mente, o que nós vemos, não esqueça, o que você vê, demora 2 milésimos de segundo para vir para a tua mente, consequentemente, quase sempre vai vir para o coração também. Foi o caso de Davi. Olhou a mulher de Urias, 2 milésimos de segundo veio informação, desceu para o coração: eu vou ficar com essa mulher, vou tomar para mim, nem que eu tenha que matar esse homem. Matou, se reconciliou com Deus futuramente. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
Mas poderia ter perdido a vida, e arruinou a vida dele, ele sofreu muito, gente. Se você for ler a história, ele sofreu muito. Enfim, então guarde. Eva olhou para a fruta, Eva olhou para o fruto proibido, todos nós conhecemos a história já, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ele deixa claro o que aconteceu com Eva. Ela olhou, ela viu que era um fruto bom de comer, era desejável também para dar conhecimento. Então aquele olhar deu informação para a mente, ela foi lá, pecou. Mesmo Deus falando, olha, não olha, ela, não, vou olhar porque vai dar conhecimento, é bom, é desejável, vai se comer. Então, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente tem visto. Às vezes nem sempre é algo edificante, às vezes até mesmo é uma coisa que é pecado, entendeu? E a gente continua insistindo em ver, gente. E quando Jesus voltar, para quem seria salvo, a gente precisa estar guardando no coração. Eu tendo uma conversa com os amigos uma vez, eu falei que no céu a gente não entra de qualquer jeito. No céu não entra pecado. O céu é um lugar para pessoas que servem a Deus, que seguem Jesus, que querem mudar, que se superam dia após dia. É isso que a gente tem que estar fazendo. E infelizmente muitas pessoas acham que é o suficiente. Às vezes nós achamos que é o suficiente vir para o culto no domingo, na quarta e na sexta. É o suficiente para eu entrar no céu. E não é o suficiente. Eu preciso ter uma relação com Deus e entenda uma coisa, eu preciso ter um relacionamento com Deus individual, independente de qualquer pessoa. Eu preciso de um líder, pastor Jeremias, para nos ajudar, para nos guiar, para pregar para nós, para nos ensinar coisas que nós não sabemos. Mas você precisa ter um relacionamento individual com Deus. Amém? E uma solução para isso, gente, é aquilo que está em Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, uma solução para que a gente consiga vencer, guardar o nosso coração nessa área do pensamento, é você começar a pensar nas coisas do alto. Em vez de perder tempo, às vezes, com as coisas somente com as coisas do mundo e com aquilo que é pecado, a gente tem que começar a pensar mais e gastar mais tempo com as coisas do alto. Essa pregação é para mim também, é para a igreja toda, inclusive para mim. Nós temos que pensar mais nas coisas do alto, gastar mais tempo com as coisas de Deus, com o reino de Deus, realmente pôr Ele em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, com toda a tua mente. Gente, quando se diz amar a Deus com a mente, medite na palavra de Deus. Às vezes a gente faz propósitos, né? Propósito de, poxa, todo dia eu vou ler 2 capítulos, e o cara lê às vezes voando os capítulos. Ouvi alguém falar isso, achei interessante. Às vezes a gente faz propósito, a gente lê os capítulos, vou ler um capítulo por dia, por exemplo, da Bíblia, e lê rápido, lê às vezes em 30 segundos, rápido demais, e se for perguntar, ele não sabe o que está dizendo no capítulo, não sabe quem está, não sabe nada do que está dizendo no capítulo. E quando a Bíblia fala no Salmo, sobre a palavra de Deus, ele fala assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele fala não sobre ler a Bíblia, mas sim sobre aplicando, né, a meditar, a tu ler um texto, parar para meditar, para pensar sobre o que ele está falando, se a tua vida está de acordo com aquele texto, se a tua vida está de acordo com o que a Bíblia diz, entendeu? É meditar, parar para refletir. Não é só ler, é refletir, porque se ler não tem proveito nenhum. A gente tem que refletir, aprender e pôr em prática, como a gente fala do Lacarote. Orar, como a Bíblia fala, orar e se cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ore constantemente. Orar e se cessar, isso se cumpre mesmo quando a gente olha a igreja como um organismo. Quando a gente se ora como um corpo só, todos nós um corpo, a gente realmente ora sem cessar, porque no mundo todo existem pessoas que servem a Jesus e que oram. Então praticamente estamos orando 24 horas como um corpo, né? Mas a gente deve orar todo o tempo, buscar Deus todo o tempo, orar. Eu não digo somente, mas eu estou trabalhando, eu tenho faculdade, o André faz faculdade, tem muitos que trabalham aqui, tem muitos que têm outras ocupações, mas é possível orar no trabalho, é possível orar dentro da faculdade, é possível orar na rua,
É possível a gente orar. Quando não tem tempo para parar, ore no caminho, ore andando. Várias vezes eu indo para a escola, eu ia orando na minha mente, sabe? Eu não ligava, às vezes eu não prestava nem atenção das pessoas. Se alguém falasse comigo, talvez eu nem visse, porque às vezes eu ia orando, eu ia de olhos abertos, mas orando até chegar na escola, sabe? Então é importante a gente estar orando sempre, para te guardar a tua mente. Gente, para encerrar, eu queria deixar uma outra coisa aqui. Guarda o teu coração significa guarda a tua mente, guarda os teus sentimentos, guarda a tua vontade, ou os teus desejos também pode ser. Então, nós devemos guardar a mente, pensando nas coisas do alto, meditando, não só lendo, mas meditando na palavra de Deus, orando sempre que possível, para ter mais intimidade com Deus, para ter mais unção na tua vida, mais preparo de Deus. E guarda sempre, gente, os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus desejos. Em momento, 1 João capítulo 3, versículo 15, João fala: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas procedem do mundo. E o mundo passa com os seus desejos insaciáveis, com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, o que nós temos desejado? O que nós temos sentido? Nós temos guardado nossos sentimentos. Quer ver um exemplo de um sentimento que pode acabar com a tua vida? Quantas vezes a Bíblia falou sobre o momento que o povo de Israel estava, se não me engano, estava no Egito ainda? Eles estavam quebrando, fazendo jejum e trabalhando excessivamente. E tem um momento que a Bíblia fala que a vida deles ficou amarga. Fez a vida deles ficar amarga. É o mesmo que falar que eles ficaram amargurados. Tem um momento que o autor de Hebreus fala sobre a raiz de amargura, certo? É o momento que a gente permite que a gente até ri ouvindo, porque a gente sempre brinca com isso, né? Qualquer coisa que a gente proceda de uma forma errada, a gente fala: tu está amargurado e tal, uma brincadeira. Fala para mais vezes brincando. Então, a gente tem que... A raiz de amargura... Tem alguém ali na frente. Ele chamando, acho. A raiz de amargura é uma coisa ruim, é um momento que a vida fica amarga para ti e isso fica impregnado no teu coração. E sabe por que isso vai atrapalhar toda a tua vida? Se tu não guardar o teu coração da raiz de amargura, porque você vai... Todos os teus frutos vão ser amargos. Tudo que vai sair de ti vai ser amargo, vai ser tóxico, vai ser ruim. Tudo você vai receber de uma forma negativa. Tudo para ti vai ser ruim. Vai produzir contenda, vai produzir divisão, vai se magoar com facilidade, vai ter dificuldade para amar. Tudo que você fizer no reino de Deus vai ser medíocre, ou vai ser mediano. Se fizer alguma coisa, vai deixar de dar frutos. Vai ter dificuldade para perdoar, vai ter dificuldade para amar o teu próximo, vai ter dificuldade para conversar com as pessoas, vai se tornar uma pessoa chata, ranzinza. Tudo isso vai acontecer se você ficar amargurado, amargo. Ele está dizendo amargo. Tem um gosto amargo conversar com os empregadores que estava amargurado aí. É ruim conversar com ele porque de 10 palavras, 8 palavras são tóxicas, 8 palavras é de contenda, de briga, e 2 são de paz. É um exemplo, né? Não é assim. Então, gente, é um problema. Isso acaba com o ministério, isso acaba com a família, isso acaba com o relacionamento, isso acaba com a amizade, com tudo. E ninguém quer estar perto de uma pessoa amarga. E tem mais. Quando a gente permite a raiz de amargura tomar conta do teu coração, você tem, se não já perdeu, você pode estar prestes a perder o Espírito Santo ou já perdeu o Espírito Santo da tua vida. Por quê? Porque ele fala: aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, de dentro de nós sairia o reino de Deus. Para quem quiser, se eu chegasse para conversar com alguém, a pessoa ia ver que o reino de Deus estava saindo de mim. Palavra positiva, palavra edificante, palavra de graça. O apóstolo Paulo fala: olha, aqueles que falavam palavras torpes, não falem mais. Agora somente falem palavras de edificação, que construam o ser humano, que construam a tua vida espiritual, para que transmita a graça àqueles que ouvem. As nossas palavras, será que elas fazem isso?
Será que a nossa conversa ela não é torpe? Será que a nossa conversa ela realmente edifica aquele que ouve? Se uma pessoa no evangelho quer ouvir a gente conversando um dia, será que eles vão olhar, poxa, Jesus está aí no meio mesmo? Importante, certo? Então vamos guardar os sentimentos, vamos guardar nosso coração. Às vezes a igreja tem muito problema de perdoar e é uma coisa complicada, porque quando a gente não perdoa, disse Hernandes Dias Lopes que a gente dorme, acorda, viaja, trabalha com a pessoa que a gente não perdoa, porque a gente não esquece ele. Tem mais um, vocês viram isso aqui, Bianca Toledo falou aqui um dia: quando a gente não perdoa, a gente não está sendo inteligente, porque se eu não perdoo as ofensas, eu também não sou perdoado por Deus as minhas ofensas. Se eu não perdoo, não tem como ser perdoado, entendeu? É interessante, é pesado, mas é verdade, está na Bíblia. Eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que buscar o perdão com toda a força, para que eu possa ser perdoado. Então, irmãos, o perdão em si, o que é? Se a gente for dar uma olhada, eu compartilhei esse dia no seu Facebook. O perdão, você pode ver que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, é o que a gente sempre fala, né? Deus se lembra do que você fez? Lembra? Acho que não. Deus lembra, Deus? Acho que Deus lembra do que tu fez no passado. Eu acho que Ele lembra, eu acho que Ele lembra. Particularmente, né? Agora Deus não joga em rosto, Deus não sente dor, Deus não te castiga mais por isso, Ele te perdoou, Ele lembra, mas não sente dor. Então perdoar para nós é quase praticamente a mesma coisa, nós lembramos do que fizeram para nós. Um dia alguém te magoou, te feriu, te falou uma palavra dura, te caluniou, você até lembra, mas não sente mais dor, conseguiu perdoar. Então, gente, vamos guardar nossa mente, nosso coração, nossas emoções. Jesus está voltando, a gente precisa guardar nosso coração. Guarda esse conselho na tua vida, é o maior conselho da Bíblia, amém? Deus abençoe a todos. Concluindo aqui